Você já se perguntou o que seu filho vai ser quando crescer? Médico? Advogado? Engenheiro? Essa é a pergunta clássica, aquela que a gente ouve nos almoços de família desde que se entende por gente. É uma pergunta carregada de expectativas, de sonhos, de um desejo de segurança e estabilidade para quem a gente ama. Projetamos nos nossos filhos os caminhos que conhecemos, as profissões que, por gerações, foram sinônimo de sucesso e respeito. É um reflexo natural do nosso cuidado, uma tentativa de desenhar um mapa para um território que, para eles, ainda é desconhecido. Queremos dar a eles um porto seguro em um mundo que parece cada vez mais caótico. E se eu te dissesse que muitas dessas profissões talvez nem existam mais em 20 anos? Ou, se existirem, serão tão diferentes que se tornarão irreconhecíveis? A verdade é que o mapa que estamos tentando desenhar para eles já está desatualizado. A revolução tecnológica, a inteligência artificial, a automação, tudo isso não é mais ficção científica. É o nosso presente e está redesenhando completamente o mercado de trabalho a uma velocidade assustadora. As carreiras que hoje parecem pilares da nossa sociedade podem se tornar relíquias de um passado não tão distante, como cocheiros ou datilógrafos. A estabilidade que buscamos para eles pode estar, ironicamente, em caminhos que ainda nem conseguimos imaginar. É por isso que, neste vídeo, vamos explorar um cenário fascinante. As profissões do futuro, aquelas que vão dominar o mercado de trabalho nas próximas décadas. E o que isso diz sobre o nosso presente. Não vamos apenas listar cargos com nomes estranhos, mas sim entender as forças que estão moldando essas novas carreiras e o que precisamos fazer, como pais, educadores e profissionais, para nos prepararmos para essa nova realidade. Prepare-se para uma viagem que mistura tecnologia, sociedade, cultura e muita reflexão. Vamos juntos tentar decifrar o que o futuro nos reserva e, mais importante, como podemos ajudar a próxima geração a navegar por ele. Para entender o futuro, primeiro a gente precisa olhar para o presente e ver as rachaduras que já estão aparecendo nas estruturas que considerávamos sólidas. Pense em um escritório de contabilidade há 30 anos, pilhas de papel, calculadoras, arquivistas, organizando documentos em pastas gigantescas. Hoje, softwares de gestão financeira fazem tudo isso com alguns cliques, de forma mais rápida, barata e com menos margem de erro. O contador ainda existe, claro, mas seu papel mudou drasticamente. Ele deixou de ser um executor de tarefas repetitivas para se tornar um analista estratégico, alguém que interpreta os dados que a máquina processa para tomar decisões complexas. Esse é só um exemplo do que está acontecendo em praticamente todas as áreas. A automação e a inteligência artificial não são monstros que vieram para roubar nossos empregos, mas sim ferramentas poderosas que estão mudando a natureza do que significa trabalhar. Tarefas que são baseadas em repetição, lógica previsível e análise de grandes volumes de dados são candidatas perfeitas para serem automatizadas. Pense em operadores de telemarketing, caixas de supermercado, analistas de crédito, motoristas de caminhão. A tecnologia para substituir muitas dessas funções já existe e está se tornando cada vez mais acessível e eficiente. A questão não é mais se, mas quando essa transição vai acontecer em larga escala. E isso nos força a fazer uma pergunta desconfortável. O que sobra para nós, humanos? A resposta está naquilo que as máquinas, pelo menos por enquanto, não conseguem replicar: criatividade, pensamento crítico, inteligência emocional, empatia, capacidade de resolver problemas complexos e inéditos. O futuro do trabalho não é uma competição entre homem e máquina, mas uma colaboração. As máquinas farão o trabalho pesado, o trabalho repetitivo, o trabalho que nos entedia. E nós? Nós seremos os maestros dessa orquestra tecnológica. Seremos os pensadores, os criadores,
os estrategistas. A transição, no entanto, não será indolor. Ela exigirá uma requalificação massiva da força de trabalho e uma mudança profunda na nossa mentalidade sobre o que é uma carreira. Isso significa que profissões como a advocacia, a medicina e a engenharia vão desaparecer? Não necessariamente, mas elas serão transformadas de maneira radical. Um advogado do futuro talvez passe menos tempo pesquisando jurisprudência em livros e mais tempo usando IAs para analisar milhões de casos em segundos, focando sua energia em construir a argumentação e a estratégia para o tribunal. Um médico poderá usar diagnósticos gerados por algoritmos para se concentrar no tratamento humanizado, na conversa com o paciente, na decisão ética. O engenheiro usará simulações de IA para testar milhares de protótipos virtuais antes de construir um único físico. O que está em xeque não são as profissões em si, mas as tarefas que as compõem. A era do especialista que passa 40 anos fazendo a mesma coisa está chegando ao fim. O valor não estará mais em saber uma informação, já que a informação estará disponível em qualquer lugar, a qualquer momento. O valor estará no que você faz com essa informação. É uma mudança de paradigma que afeta não só quem já está no mercado, mas principalmente a forma como estamos educando a próxima geração. Estamos preparando nossos filhos para um mundo de respostas prontas ou para um mundo de perguntas complexas? Se por um lado algumas portas estão se fechando, por outro, um universo de novas possibilidades está se abrindo, e muitas dessas novas profissões parecem ter saído diretamente de um filme de ficção científica, mas a verdade é que elas já são uma realidade. Pense, por exemplo, no engenheiro de prompt. Há alguns anos, essa profissão simplesmente não existia. Hoje, com a popularização de IAs generativas como o ChatGPT e o Midjourney, saber como conversar com a máquina, como dar as instruções certas para obter o melhor resultado, se tornou uma habilidade extremamente valiosa. Empresas já estão contratando pessoas especificamente para isso. Traduzir a necessidade humana para a linguagem que a inteligência artificial entende. Outra área que está explodindo é a de ética de algoritmos, ou auditor de IA. A gente já entendeu que os algoritmos que governam nossas vidas, desde o que vemos nas redes sociais até a aprovação de um empréstimo, podem ter vieses. Eles são treinados com dados do mundo real, e o mundo real é cheio de preconceitos. O trabalho do ético de IA é justamente investigar esses sistemas, identificar preconceitos de raça, gênero ou classe social embutidos no código e garantir que a tecnologia seja justa e equitativa. É uma profissão que exige um conhecimento profundo, não só de tecnologia, mas também de sociologia, filosofia e direito. É a prova de que as humanidades nunca foram tão importantes. E que tal um detetive de dados? Em um mundo onde produzimos uma quantidade absurda de informações a cada segundo, saber encontrar padrões, conexões e insights nesse oceano de dados é como ter um superpoder. Empresas usam esses profissionais para entender o comportamento do consumidor, cidades usam para otimizar o trânsito e cientistas usam para acelerar descobertas. Eles não são apenas programadores, são contadores de histórias. Eles pegam números e planilhas e os transformam em narrativas que ajudam as pessoas a tomar decisões melhores. É uma mistura de estatística com curiosidade investigativa. No campo da sustentabilidade, temos o designer de economia circular. Com a crise climática batendo à nossa porta, o modelo de produzir, usar e descartar se tornou insustentável. O trabalho desse profissional é repensar todo o ciclo de vida de um produto, desde a matéria-prima até o descarte. Como criar um tênis que, ao final de sua vida útil, possa ser completamente reciclado e transformado em um novo produto. Como projetar embalagens que se decomponham na natureza. É uma carreira que une design, engenharia, biologia e uma consciência ambiental profunda, mostrando que é possível aliar lucro com propósito.
O mais fascinante é que essas profissões não surgem do nada. Elas são a resposta direta aos nossos maiores desafios e às nossas maiores inovações. O avanço da IA criou a necessidade de um especialista em ética. A crise de dados criou a necessidade de um detetive. A crise ambiental criou a necessidade de um designer de soluções sustentáveis. E isso nos mostra que o futuro do trabalho não será apenas tecnológico, mas profundamente humano, focado em resolver os problemas que nós mesmos criamos. E as universidades e escolas já estão correndo para criar cursos e formações que preparem os jovens para essas novas demandas. Se as profissões estão mudando tão rápido, como a gente se prepara para elas? A resposta tradicional seria com mais educação. Um diploma, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Por muito tempo, o conhecimento foi visto como um bloco monolítico que você adquiria na juventude e usava pelo resto da vida. Mas esse modelo está quebrando. O conhecimento técnico que um engenheiro aprende hoje na faculdade pode estar obsoleto em 5 ou 10 anos. A velocidade das mudanças é tão grande que o modelo de aprender para depois fazer não funciona mais. Estamos entrando na era do aprender fazendo, ou melhor, do aprender para sempre. O foco da educação está se deslocando do o que para o como. Menos sobre decorar fórmulas e datas, e mais sobre como pensar criticamente, como resolver problemas, como colaborar com pessoas diferentes, como se comunicar de forma clara e como ter resiliência para lidar com o fracasso. Essas são as chamadas soft skills, ou habilidades socioemocionais. Por muito tempo, elas foram vistas como algo secundário, um bônus. Hoje, elas são o prato principal. Em um mundo onde a IA pode ter todo o conhecimento técnico do mundo, a nossa capacidade de ser humano se torna o nosso maior diferencial competitivo. Pense na adaptabilidade. A carreira do futuro não será uma linha reta, mas um zigue-zague. Você poderá começar como designer, depois migrar para a análise de dados, depois se tornar um gestor de projetos de sustentabilidade. A capacidade de desaprender o que não serve mais e aprender novas habilidades rapidamente será crucial. Isso exige curiosidade, humildade e uma mentalidade de crescimento. A ideia de que a educação termina com um diploma é uma das ideias mais perigosas que podemos ensinar aos nossos filhos. A educação se tornou um processo contínuo, um streaming de conhecimento que nunca acaba. Isso impacta diretamente a sala de aula. O professor deixa de ser o detentor do conhecimento para se tornar um curador, um guia, um mentor que ajuda os alunos a navegar pela imensidão de informações disponíveis. A aprendizagem se torna mais baseada em projetos, em desafios do mundo real. Em vez de uma prova de múltipla escolha sobre a Revolução Industrial, que tal um projeto onde os alunos precisam criar uma solução para um problema social da sua comunidade, usando tecnologia e colaboração? Isso ensina muito mais do que fatos. Ensina processo, resiliência e a aplicação prática do conhecimento. Essa fragmentação do conhecimento também significa o fim do especialista de nicho que só entende da sua própria caixinha. O valor estará na intersecção das áreas. O biólogo que entende de programação, o artista que entende de negócios, o filósofo que entende de inteligência artificial. É a combinação de habilidades, muitas vezes improváveis, que vai gerar as inovações mais disruptivas. Estamos preparando as próximas gerações não para preencher vagas que já existem, mas para criar os próprios trabalhos, para identificar problemas e propor soluções que ninguém ainda pensou. A educação do futuro é menos sobre dar respostas e mais sobre ensinar a fazer as perguntas certas. A consequência natural dessa mudança na educação e no conhecimento é o surgimento do profissional híbrido. Esqueça aquela velha divisão entre humanas e exatas. O futuro pertence a quem consegue transitar entre esses dois mundos.
O mercado não quer mais apenas um programador genial que não sabe se comunicar, nem um ótimo comunicador que não entende nada de tecnologia. O profissional do futuro é aquele que consegue combinar competências técnicas, as chamadas hard skills, com habilidades socioemocionais ou soft skills. Ele é um polímata moderno, alguém com um repertório vasto e diversificado de conhecimentos. Pense em Leonardo da Vinci. Ele era pintor, escultor, cientista, engenheiro, anatomista. Ele não via fronteiras entre a arte e a ciência. Para ele, eram apenas formas diferentes de investigar e entender o mundo. Essa mentalidade da-vinciana está voltando com tudo. O designer de experiência do usuário, o famoso UX designer, por exemplo, precisa entender de psicologia para mapear a jornada emocional do cliente, de design para criar interfaces bonitas e funcionais, e de tecnologia para saber o que é viável de ser implementado. Ele é um profissional híbrido por natureza, um tradutor entre a necessidade humana e a capacidade técnica. Essa necessidade de hibridismo vem da complexidade dos problemas que enfrentamos hoje. Problemas como as mudanças climáticas, a desigualdade social ou as pandemias não podem ser resolvidos por uma única disciplina. Eles exigem uma abordagem multidisciplinar. Precisamos de engenheiros que pensem como sociólogos, de médicos que pensem como gestores e de políticos que pensem como cientistas. A capacidade de integrar diferentes perspectivas, de conectar pontos que aparentemente não têm relação, é o que vai gerar as soluções verdadeiramente inovadoras. O especialista focado em um único ponto pode até aprofundar o buraco, mas é o profissional híbrido que consegue enxergar a paisagem inteira e traçar um novo caminho. Para se destacar nesse novo mercado, o aprendizado contínuo, ou lifelong learning, deixa de ser um diferencial e se torna uma condição de sobrevivência. Não se trata apenas de fazer cursos de atualização. Trata-se de cultivar uma curiosidade insaciável. Ler sobre assuntos fora da sua área, aprender um novo idioma, começar um hobby que te desafie, conversar com pessoas que pensam diferente de você. Tudo isso expande seu repertório mental e te torna mais apto a fazer conexões inesperadas. A carreira deixa de ser uma escada que você sobe e se torna um playground onde você explora diferentes brinquedos, combina eles e cria suas próprias brincadeiras. Portanto, a melhor maneira de preparar nossos filhos não é forçá-los a escolher uma única paixão aos 17 anos. É incentivá-los a explorar múltiplas paixões. Deixe seu filho que ama games aprender a programar. Incentive sua filha que adora desenhar a entender de negócios. O futuro não será sobre escolher uma caixa para se encaixar, mas sobre ter as ferramentas para construir suas próprias caixas, ou melhor ainda, para viver sem elas. O profissional híbrido não é um pato, que nada, anda e voa, mas não faz nada direito. Ele é um canivete suíço, com diferentes ferramentas que podem ser combinadas para resolver uma infinidade de problemas. Agora, vamos levar nossa viagem para um lugar que até pouco tempo atrás pertencia exclusivamente à imaginação, o espaço. A exploração e a eventual colonização espacial estão deixando de ser um monopólio de agências governamentais e se tornando um campo fértil para a iniciativa privada, com empresas como SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic. E com essa nova corrida espacial, surge a demanda por uma gama inteiramente nova de profissões. Estamos falando de carreiras que vão literalmente construir nosso futuro fora da Terra. E não estou falando apenas de astronautas. Pense em um arquiteto espacial ou engenheiro de habitats extraterrestres. Construir uma base na Lua ou em Marte é um desafio de engenharia completamente diferente de construir um prédio na Terra. É preciso lidar com gravidade diferente, radiação cósmica, temperaturas extremas e a necessidade de criar ecossistemas autossustentáveis. Esses profissionais precisarão combinar conhecimentos de arquitetura, engenharia,
biologia e ciência dos materiais para projetar estruturas que sejam não apenas seguras e funcionais, mas também psicologicamente saudáveis para seus habitantes. Viver confinado por anos exige um design que promova o bem-estar mental. E o que esses colonos vão comer? Isso nos leva à profissão de agricultor espacial ou astrobiólogo agrônomo. Cultivar plantas em ambientes com pouca luz, solo alienígena, ou a ausência dele, como na hidroponia, e recursos hídricos limitados, é uma ciência complexa. Esses agricultores do futuro serão especialistas em biotecnologia, capazes de modificar geneticamente plantas para que elas se adaptem a essas condições hostis. Eles serão os responsáveis por garantir a segurança alimentar das futuras colônias, um dos pilares mais essenciais para a sobrevivência humana a longo prazo fora do nosso planeta. Além da infraestrutura e da comida, haverá a necessidade de uma sociedade funcional. Isso abre espaço para profissões como advogado espacial. Sim, você ouviu direito. Quem é o dono dos recursos minerados em um asteroide? Qual a jurisdição legal para um crime cometido em uma estação espacial internacional? Como funcionam os contratos entre empresas de diferentes países operando na Lua? O direito espacial é um campo que já existe, mas que vai explodir em complexidade e importância à medida que nossa presença no cosmos aumentar. Serão necessários juristas especializados para criar as leis que governarão a humanidade no espaço. E, claro, não podemos esquecer da saúde. Um médico de medicina espacial não tratará apenas de doenças comuns. Ele precisará ser um especialista nos efeitos da microgravidade no corpo humano, como a perda de massa óssea e muscular, e nos impactos psicológicos do isolamento prolongado. A telemedicina será a norma, com cirurgias podendo ser realizadas por robôs controlados da Terra. Essas profissões podem parecer distantes, mas as bases para elas estão sendo construídas agora. Os jovens que hoje se fascinam com foguetes e estrelas podem ser os pioneiros que, daqui a algumas décadas, estarão aplicando para esses empregos. Uma das mudanças mais profundas que estamos observando não é apenas sobre o que as pessoas farão, mas por que elas farão. As novas gerações, especialmente os millennials e a geração Z, estão redefinindo a própria relação com o trabalho. Para muitos deles, um salário alto e um cargo de prestígio não são mais suficientes. Eles buscam algo a mais. Propósito. Eles querem que seu trabalho tenha um impacto positivo no mundo, que esteja alinhado com seus valores pessoais e que contribua para resolver os grandes desafios da nossa época, como a crise climática e a desigualdade social. Essa busca por propósito não é apenas um idealismo juvenil. Ela está moldando ativamente o mercado. Empresas que não demonstram um compromisso genuíno com a sustentabilidade, a diversidade e a responsabilidade social estão tendo cada vez mais dificuldade para atrair e reter os melhores talentos. O greenwashing ou o discurso vazio não enganam mais. Essa geração exige transparência e ações concretas. E isso está forçando todo o ecossistema corporativo a se repensar, a integrar o impacto social e ambiental no centro de sua estratégia de negócios, e não apenas como um apêndice no relatório anual. Essa mentalidade está dando origem a novas ocupações e setores inteiros. Pense no crescimento das B Corps, Benefit Corporations, empresas que são legalmente obrigadas a considerar o impacto de suas decisões em seus trabalhadores, clientes, comunidade e meio ambiente. Dentro dessas e de outras empresas, surgem cargos como gerente de sustentabilidade, diretor de diversidade e inclusão ou especialista em investimento de impacto, cujo trabalho é garantir que o crescimento financeiro ande de mãos dadas com o progresso social e ambiental. Além do mundo corporativo, vemos uma explosão no empreendedorismo social. Jovens que, em vez de esperar que governos ou grandes empresas resolvam os problemas, decidem criar suas próprias soluções.
Eles estão fundando startups para levar água potável a comunidades remotas, desenvolvendo aplicativos para conectar voluntários a ONGs, criando marcas de moda com cadeias de produção justas e ecológicas. Para eles, o sucesso não é medido apenas pelo lucro, mas pelo impacto gerado. O trabalho se torna uma ferramenta de ativismo, uma forma de construir o mundo em que eles querem viver. Essa mudança é fundamental. Por séculos, o trabalho foi visto principalmente como um meio de sobrevivência, um fardo necessário. Agora, para uma parcela crescente da população, ele está se tornando uma via de autoexpressão e de realização pessoal. A pergunta: o que você faz? Está lentamente sendo substituída por que problema você está tentando resolver? E essa é uma transformação poderosa. Ela significa que o talento e a energia da próxima geração não serão direcionados apenas para otimizar lucros, mas para encontrar curas, para limpar os oceanos, para construir sociedades mais justas. O trabalho deixa de ser um fim em si mesmo e se torna um meio para um fim muito maior. Quando a gente para e analisa todas essas transformações, o fim de carreiras tradicionais, o surgimento de novas profissões, a necessidade de sermos híbridos, a busca por propósito e até a possibilidade de trabalhar fora da Terra, uma pergunta maior emerge. O que tudo isso revela sobre nós, como sociedade, neste exato momento da história? As profissões do futuro não são apenas uma lista de cargos. Elas são um espelho dos nossos valores, medos e esperanças, e principalmente, dos nossos maiores desafios atuais. Elas são um diagnóstico do nosso presente. A ascensão de profissões ligadas à inteligência artificial e à automação, por exemplo, mostra o nosso fascínio e, ao mesmo tempo, nossa ansiedade com a tecnologia. Valorizamos a eficiência, a produtividade e a capacidade de processar dados que a tecnologia nos oferece. Mas, ao mesmo tempo, a criação de cargos como ético de IA revela nosso medo de que essas ferramentas escapem do nosso controle, perpetuem nossos preconceitos e desumanizem nossas interações. Estamos em um cabo de guerra constante entre otimizar o mundo e garantir que ele continue a ser um lugar bom para os humanos. Da mesma forma, a explosão de carreiras verdes como designer de economia circular ou gerente de sustentabilidade é a prova cabal de que, como civilização, finalmente estamos, ou pelo menos começando a estar, conscientes da emergência climática. Essas profissões não existiriam se não tivéssemos chegado a um ponto crítico de degradação ambiental. Elas são a nossa tentativa de corrigir os erros do passado e construir um futuro mais sustentável. São um sinal de esperança, um reconhecimento de que nossa sobrevivência depende de uma relação mais harmoniosa com o planeta. A ênfase nas soft skills, na empatia, na colaboração e na criatividade revela algo profundo sobre a natureza humana. Em um mundo cada vez mais tecnológico, estamos redescobrindo o valor daquilo que nos torna unicamente humanos. Percebemos que a tecnologia pode potencializar nossas capacidades, mas não pode substituir nossa essência. O trabalho, nesse contexto, deixa de ser apenas sobre produção e se torna também um espaço para a conexão, para a expressão e para a busca de significado. Estamos tentando resgatar a humanidade no ambiente de trabalho. No final das contas, a forma como uma sociedade organiza seu trabalho diz tudo sobre ela. O trabalho não é apenas como ganhamos a vida, é como construímos nossa identidade, como nos relacionamos uns com os outros e como deixamos nossa marca no mundo. As profissões do futuro nos mostram que estamos em um momento de profunda transição, questionando velhas estruturas e tentando imaginar novas formas de viver e trabalhar. E talvez o mais importante que essa reflexão nos traz é a consciência de que o futuro não é algo que simplesmente acontece conosco. Ele é algo que nós estamos construindo, ativamente, a cada escolha que fazemos hoje. Chegamos ao fim da nossa viagem pelo futuro do trabalho, e eu sei, pode ser um pouco assustador. O mundo que descrevemos aqui é complexo,
volátil e muito diferente daquele para o qual a maioria de nós foi preparada. A sensação de que o chão está se movendo sob nossos pés é real. As velhas garantias de um diploma que assegura um emprego para a vida toda simplesmente não existem mais. Tentar planejar a carreira de um filho para daqui a 20 anos, com base nas profissões de hoje, é como tentar navegar usando um mapa de 500 anos atrás. As costas mudaram, novos continentes foram descobertos. Mas em vez de medo, eu quero propor que a gente sinta fascinação. Estamos vivendo uma das épocas mais incríveis da história humana, um ponto de inflexão onde temos a oportunidade de redesenhar o que significa trabalhar, aprender e viver. As possibilidades são infinitas. As ferramentas que temos à nossa disposição para criar, conectar e resolver problemas são mais poderosas do que nunca. O futuro não é uma sentença, é um convite. Um convite à criatividade, à inovação e, acima de tudo, à adaptação. A segurança não estará mais em um cargo, mas na nossa capacidade de aprender e nos reinventar. Então, da próxima vez que te perguntarem o que seu filho vai ser quando crescer, talvez a melhor resposta seja: ele vai ser aquilo que ainda nem inventaram. E tudo bem, porque o futuro pertence aos curiosos, aos adaptáveis e, principalmente, aos que não têm medo de recomeçar. O mais importante que podemos dar aos nossos filhos não é um plano de carreira detalhado, mas sim a curiosidade para explorar, a coragem para experimentar, a resiliência para falhar e a sabedoria para entender que a única constante da vida é a mudança. E se prepararmos eles para isso, eles não apenas sobreviverão ao futuro, eles irão criá-lo.